Graça e paz, queridos. Para nós é uma grande alegria, nós vamos dar início a um estudo sobre as festas bíblicas. Nós vamos estar fazendo 8 videoaulas falando sobre as festas judaicas, as festas bíblicas. Eu creio que será um tempo muito importante, um tempo de aprendizado, um tempo de dedicação na palavra de Deus. Esse estudo das festas bíblicas tem mudado a nossa vida, sabe? Nós temos aprendido o propósito de Deus, o propósito eterno de Deus por meio das festas, com vários mistérios do Senhor, vários segredos do Senhor, e a gente quer compartilhar isso com cada um de vocês. Então, nessa primeira aula a gente vai estar falando sobre a introdução, sobre as festas bíblicas. Na segunda aula vamos estar falando sobre a Páscoa. Na terceira aula, festa dos pães ázimos. Na quarta vai ser Muro das Primícias, Pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculos. Então, sabe, que você acompanhe com a gente esses dias, essas festas, e vai ser magnífico, amém? Vamos estar começando para a gente falar um pouco das festas. O que seriam essas festas? Eu convido você a abrir a palavra de Deus lá no livro de Levíticos, capítulo 23. O Senhor é claro com Moisés quando ele disse bem assim: disse o Senhor a Moisés, diga o seguinte aos israelitas: estas são as minhas festas, as festas fixas do Senhor, que vocês proclamarão como reuniões sagradas. É muito importante destacar aqui que as festas, elas não são do povo. As festas não são minha ou sua, as festas são festas fixas do Senhor. Então é o próprio Senhor quem estabeleceu essas festas. Uma das grandes características que a gente tem que colocar nisso, querido, que não são apenas rituais religiosos. Às vezes a gente tem a ideia, seria apenas um ritual religioso que Israel vai celebrar nessas festas. Não, muito pelo contrário, eram festas instituídas pelo próprio Deus. Então a gente sempre brinca, conversa assim, que Deus é um Deus festivo, Deus gosta de festa, Ele gosta de celebrar a festa. Entenda algo, e as festas, elas vão marcar o calendário de Deus, tanto o calendário de Deus historicamente, quanto o calendário profético de Deus, e como o calendário de Deus na minha e na sua vida. Então a gente vai, nesses dias a gente vai tentar entrar o mais profundo possível em cada uma das festas e entender cada uma delas. O principal objetivo das festas era que Deus declarasse de uma forma profética sua obra completa na redenção do homem. Então, nesses dias a gente vai começar a destacar muito sobre isso. Sempre quando você for falar sobre as festas, você vai ter que ler Levíticos capítulo 23 e Deuteronômio capítulo 16, que são os textos principais que tratam sobre as festas bíblicas. Uma coisa que acontecia, como que funcionava? Toda vez que o povo, apesar de ser festas de Deus, muitas vezes o povo celebrava ela sem o propósito dela, ou sem estar com o coração no Senhor, e para Deus não serve. Deus está muito preocupado, querido, com o nosso interior, não exterior. Não adianta nada eles celebrarem as festas se eles não estavam celebrando a festa com o coração, com a real intenção do que Deus desejava. E aí, se você for para Amós capítulo 5, versículo 21, e tanto Isaías 1,14, Deus vai falar muito claro que ele estava cansado das festas deles, que eram festas que eles estavam fazendo, causava até mesmo nojo em Deus, o jeito que eles celebravam as festas. A gente vai ver muito isso quando acontece a Páscoa, que os homens estavam ali não querendo se ficar impuros, mas para celebrar a festa da Páscoa, mas no mesmo momento estavam matando o Cordeiro de Deus. Então a gente vai entender muito sobre isso, sobre essas festas, o real sentido dela. Uma coisa que eu quero deixar muito frisado aqui: nós somos gentios, não somos judeus. Aqui não estamos falando assim, você tem que celebrar a festa. Não, a gente está querendo entender o sentido profético das festas. Como eles celebram, o que significa e aonde essas festas estão levando o curso da história. Então é muito importante isso, querido, ficar muito ligado nisso, que a gente não quer judaizar as coisas. Nós somos gentios, amém? E assim, como que as festas deveriam ser celebradas? Convido você a abrir a palavra de Deus lá em Levíticos, capítulo 23, versículo de número 4. A Bíblia fala bem assim: estas são as festas fixas do Senhor, as reuniões sagradas que vocês proclamarão no devido tempo. Primeiro ponto que ele deixa muito claro duas vezes, tanto no Levíticos capítulo 23, versículo 2, quanto no versículo 4, que são festas fixas. Ou seja, todo ano você vai ter que celebrar essa festa. Vai para Deuteronômio capítulo 16, versículo 16. Deuteronômio capítulo de número 16, versículo de número 16. Como que funcionava a celebração dessas festas? Vai ser muito importante isso, você ficar bem gravado na sua mente. Olha só, versículo 16. 3 vezes por ano, todos os seus homens se apresentarão ao Senhor, o seu Deus,
no local que ele escolher por ocasião da festa dos pães sem fermentos, da festa das semanas e da festa das cabanas. Então era obrigatório, todo homem 3 vezes por ano teria que ir a Jerusalém celebrar essas festas. Então grave essa informação que é muito importante. Se você for para Êxodo 34, 23, vai estar falando a mesma coisa. Outra coisa importante também que a gente leu em Levíticos 23, versículo 4, elas são santas convocações, são assembleias solenes. Então eu não posso celebrar essa festa sozinho individualmente, muito pelo contrário, nós temos que celebrar como povo. Israel teria que celebrar como povo, os judeus tinham que ir para Jerusalém e celebrar as festas. Então são 7 festas bíblicas, que se você continuar lendo em Levítico você vai ver isso, são 7 festas bíblicas, só que elas são divididas em 3 viagens. Isso é muito importante você entender. Na primeira viagem, que todo homem tinha que sair da sua casa, da sua cidade e ir até Jerusalém para celebrar essa festa. Na primeira viagem, o que ele ia celebrar? Ele celebraria a festa de Páscoa, depois a festa dos pães ázimos e a terceira festa do molho das primícias. Ele celebraria essas 3 festas e voltava embora para a casa dele. Então, depois de 50 dias, ele teria que fazer a segunda viagem. É a segunda vez que ele vai se apresentar ao Senhor. Para quê? Para celebrar a festa de Pentecostes, a festa das semanas. Aí ele ia embora para a casa dele, depois de aproximadamente uns 4 meses, ele teria que voltar novamente para a terceira viagem. E na terceira viagem, o que ele celebraria? Ele celebraria a festa das trombetas, expiação e tabernáculos. Então você consegue entender que são 7 festas, mas elas são divididas em 3 viagens. Primeira viagem, Páscoa, pães ázimos, molho das primícias. Segunda viagem, Pentecostes. E a terceira viagem, trombetas, expiação e tabernáculos. Essas festas, obrigatoriamente, elas teriam que ser celebradas no ciclo de um ano. Ou seja, no ano era o calendário de Deus para Israel no ano. Eles teriam que celebrar isso. Só uma curiosidade assim é que o próprio arco-íris ele totaliza 7 cores. São 3 cores básicas que dão origem às formas outras 4 para simbolizar 7. E arco-íris sempre está ligado à aliança com Deus. Uma coisa que é importante a gente destacar. Em Israel vai existir o ano civil e o ano sagrado, porque Deus, quando ele vai estabelecer a Páscoa, ele fala para eles, olha, a partir de agora, esse é o primeiro ano para vocês. Então, você vai ter que ter essa consciência para seguir nas festas. Quando a gente for estudar sobre a festa de Páscoa, a gente vai dar um destaque muito importante para isso. Uma coisa importante, quem poderia participar das festas? Apenas aqueles que teriam sido circuncidados. Se você não fosse todo homem, no caso, que era o homem, o menino com 8 dias, no 8º dia, tinha que ser circuncidado. Era a aliança que Deus fez com Abraão. Então o que acontece? Ele teria que ser circuncidado no 8º dia e todo mundo que fosse participar da festa, se viesse outra pessoa, todo mundo tinha que ser circuncidado. Sem circuncisão eu não posso participar da festa. Por quê? Uma grande pergunta que você pode se fazer: por que tinha que ser circuncidado? Porque como que eu posso participar das festas que são do Senhor se eu não faço parte do povo dele? Então a circuncisão marcava quem fazia parte do povo de Deus ou não. Aí a gente quer discutir algo com você, para você meditar, pensar e refletir. Primeira coisa, não somos donos da verdade, estamos aprendendo e desenvolvendo. Tem uma questão que acontece às vezes nas igrejas: quem pode participar da ceia? Às vezes é uma questão até polêmica. Quem participa da ceia? Ah não, quem não é batizado pode participar da ceia. Meu irmão, quem pode participar da Páscoa? Apenas aquele que é circuncidado. Por quê? Porque se eu não sou parte do povo de Deus, por que eu participo de uma festa de Deus? A mesma coisa a ceia. A ceia é um sacramento, é um ordenamento que o Senhor nos dá para quem? Para a igreja, para o corpo dele, para o povo de Deus. Agora, se eu nem batizado fui, significa o quê? Que eu não fiz uma escolha de participar do corpo de Cristo. Então por que eu vou participar da ceia? Assim como quem não é circuncidado não participa de Páscoa, na minha opinião, respeito todas as outras opiniões, mas na minha opinião, quem não é batizado não participa da ceia, porque a ceia é parte do corpo de Cristo. Amém, queridos? Deu para entender isso? Amém? Toda vez no nosso vídeo você pode deixar sua pergunta nos comentários embaixo também, que depois a gente vai respondendo e tentando tirar as dúvidas. Principalmente que a gente pode até estar fazendo essas videoaulas, vão ser publicadas no nosso canal.
E talvez na última aula a gente possa liberar para responder perguntas se tiver, ok? E uma coisa importante nas festas, como são 7 festas, eu posso participar de pães ázimos e não participar da Páscoa? Eu posso participar de Pentecostes e não participar da Páscoa? Não. Todo mundo, para mim participar da festa, eu tenho que participar da Páscoa, da primeira festa que é a Páscoa. E então eu posso participar das demais. Era obrigatório participar das 7 festas. Eu não posso querer participar de Pentecostes sem participar de Páscoa. Você vai entender isso claramente, o porquê. Muitos querem, eu quero o dom do Espírito, mas nem participou da Páscoa, que é salvação ainda. Eu quero um dia habitar com Deus na terra, mas você nem passou pela Páscoa. Então não tem como pular. Se eu não participo da primeira, eu não participo das demais. É muito importante gravar isso. Outra coisa, a gente vai falar de alguns sentidos da Páscoa. Da Páscoa não, das festas. Dessas 7 festas, nunca se esqueça, dividir em 3 viagens. Primeira viagem, eu vou sempre repetir isso, talvez seja até redundante, mas para ficar fixado na sua mente. Primeira viagem, Páscoa, pães ázimos, molho das primícias. Segunda viagem, a festa das semanas, ou Pentecostes, como melhor quiser chamar. Terceira viagem, a festa de trombetas, expiação e tabernáculos, ou cabanas. Então, essas festas, essas 3 viagens vão ter um sentido histórico, profético e pessoal. A gente vai ver cada coisa disso. O que seria o sentido histórico? O sentido histórico estaria ligado a eventos ocorridos com o povo de Israel durante a história. A gente vai ver claramente aos eventos que ocorreram durante toda a história com Israel, é o sentido histórico das festas. Segundo ponto, segundo sentido, o sentido profético. O que seria o sentido profético? O sentido profético estaria ligado ao plano de Deus para toda a humanidade. A gente vai ver que na festa, meu irmão, é tão magnífica a festa. A gente costuma chamar que as festas bíblicas, as festas judaicas, é a agenda de Deus. Deus, ele é muito criterioso. Deus, ele cumpre as coisas exatamente nos dias. E a gente vai ver isso, a gente vai ter muita discussão sobre isso. E o terceiro sentido que a gente vai querer trazer é o sentido pessoal. O que seria o sentido pessoal? É a experiência individual de cada cristão de acordo com a festa. Porque nas festas, meu irmão, a gente vai conseguir discutir muitos assuntos teológicos, muitos assuntos sobre toda a palavra de Deus, sobre fé, sobre graça, sobre tratar pecados, muitas coisas, sobre ressurreição. Então a gente vai tratar vários assuntos nessas festas. Então lembre, 3 sentidos fundamentais das festas: sentido histórico, sentido profético e o sentido pessoal. Ok, vamos lá para o sentido histórico. Primeira coisa que a gente vai discutir, o sentido histórico. Qual o sentido histórico da Páscoa? Sentido histórico da Páscoa é o que? Páscoa, passagem. O que vai simbolizar a Páscoa? A Páscoa simboliza exatamente a saída do povo de Israel, do povo de Deus do Egito. A Páscoa vai simbolizar justamente aquela morte dos primogênitos, o sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro passado nos umbrais das portas e o anjo da morte passando sobre a casa deles. Ou seja, essa libertação do povo de Deus do Egito. Esse é o sentido histórico da Páscoa. É isso que ele celebra-se na Páscoa. Qual é o sentido histórico de Pentecostes? Às vezes, meu irmão, você tem que entender o sentido histórico de Pentecostes, ou senão você vai cometer vários erros na sua carreira cristã, na sua vida cristã. O sentido histórico de Pentecostes, o que é? É celebração quando Israel recebeu as tábuas da lei no Monte Sinai. Então, quando Israel recebe as tábuas da lei, eles celebram o que? A festa de Pentecostes por ter recebido a lei do Senhor. Nós vamos falar sobre a lei do Senhor. Nós vamos tratar alguns assuntos que são bem, talvez, não difíceis, mas profundos. Que nós precisamos cavar profundos sobre a lei do Senhor. A lei do Senhor é boa e perfeita, meu irmão. Fica a dica. E a terceira festa, tabernáculos. Qual o sentido histórico do tabernáculo? O que eles celebravam em tabernáculos? Em tabernáculos, o povo iria celebrar o quê? Ele celebraria os anos que eles moraram com Deus em tendas no deserto. Quando eles entrassem na terra prometida, eles passassem a morar nas suas casas definitivas, eles iam fazer o quê? Eles iam celebrar a festa de tabernáculos, lembrando de quando Deus viveu com eles em tendas. A palavra de Deus lá em Levíticos, capítulo 23, do 40 ao 43, vai falar bem claro isso aqui. No primeiro dia, vocês apanharão os melhores frutos das árvores
folhagem de tamareira, galhos frondosos e salgueiros, e se alegrarão perante o Senhor, o Deus de vocês, durante 7 dias. Celebrem essa festa do Senhor durante 7 dias todos os anos. Este é um decreto perpétuo para as suas gerações. Celebrem-na no 7º mês. Morem em tendas durante 7 dias. Todos os israelitas de nascimento morarão em tendas, para que os descendentes de vocês saibam que eu fiz os israelitas morarem em tendas quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Assim anunciou Moisés aos israelitas as festas fixas do Senhor. Ou seja, o sentido histórico do tabernáculo é o quê? Quando eles estavam na terra prometida, morando na casa deles, eles lembrarem do tempo que eles passaram no deserto, morando com Deus em tendas. Irmão, imagina que magnífico foi para eles, quando Deus estava com eles no deserto. Se teve um momento glorioso, que Israel viu sinais, maravilhas, poder de Deus, foi nessa caminhada do deserto. E é glorioso, e assim como Deus morava com eles, porque Deus morava no tabernáculo com eles, Deus estava tabernaculando com eles ali, e esse seria o sentido da festa de tabernáculos. Qual seria o sentido profético da Páscoa? Todos nós eles falam assim, puxa, Páscoa, qual é o sentido profético da Páscoa? O sentido profético da Páscoa é a morte de Jesus. O que ocorre exatamente na Páscoa é o que? É o Cordeiro Pascal que foi morto. Abre a palavra de Deus lá em Lucas, capítulo de número 22. Lucas, capítulo 22, vai estar dando o sentido profético da Páscoa. Lucas, capítulo 22, versículo de número 1 ao 7. Estava se aproximando a festa dos pães sem fermentos, chamada Páscoa. Por que às vezes chama a festa dos pães sem fermentos chamada Páscoa? A Páscoa era um dia só, e a festa dos pães sem fermentos ou pães ázimos durava mais. Então a Bíblia trata a primeira viagem, às vezes, muito mais como festa dos pães ázimos, pela duração de dias, porque duraria mais dias. Por isso, e aqui era o primeiro dia da festa, que seria a celebração de Páscoa. Depois eles celebrariam pães ázimos. Olha o que ele fala, versículo 2. E os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, estavam procurando um meio de matar Jesus, mas tinham medo do povo. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12. Judas dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo e tratou com eles como lhes poderia entregar Jesus. A proposta muitos alegrou e eles prometeram dinheiro. Ele consentiu e ficou esperando uma oportunidade para lhes entregar Jesus quando a multidão não estivesse presente. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermentos, no qual devia ser sacrificado o Cordeiro Pascal. Jesus enviou Pedro e João dizendo, vão preparar a refeição da Páscoa. Ou seja, o que acontece aqui, que é a festa da Páscoa. O Cordeiro Pascal, o dia que tinha que ser feito o quê? O Cordeiro Pascal ser sacrificado. Meu irmão, abra João, capítulo 18, versículo 28. Lembra quando Jesus ele é batizado, logo após o batismo, que João Batista fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele estava apontando que o Cordeiro Pascal é Jesus o Cristo. Então, todo o sentido histórico da Páscoa, a gente vê ali em Êxodo, a saída do povo do Egito. Jesus cumpre a Páscoa, ele cumpre a Páscoa na vida dele, com a morte de Jesus, é cumprido o sentido profético da Páscoa. A gente vai falar sobre a Páscoa na próxima aula. Mas o sentido profético é plenamente estabelecido, é plenamente cumprido exatamente na morte de Jesus. O sangue nos umbrais da porta, que deu salvação para o povo. O que significa isso, meu irmão? A Páscoa, a morte de Jesus, o sangue derramado por mim e por você nos deu o quê? Perdão dos pecados. Nos deu vida. Ele é o Cordeiro Pascal. A gente vai estudar muitos detalhes sobre a Páscoa na próxima aula. Olha João capítulo 18, versículo 28. Algo muito engraçado até. João capítulo 18, versículo 28. E sabe o que é incrível, meu irmão? Jesus morreu exatamente no dia da Páscoa. Olha só. Então o sentido profético da Páscoa era a morte de Jesus. Ele morre exatamente no dia de Páscoa. Deus é muito especialista, é criterioso em cumprir o profético exatamente no dia que celebra esse profético. Quando foi Jesus foi morto? Exatamente no dia da Páscoa. Por quê? Porque ele era o Cordeiro Pascal. Olha só, João capítulo 18, versículo de número 28. Em seguida, os judeus levaram Jesus na casa de Caifás para o pretório. Já estava amanhecendo e para evitar contaminação cerimonial,
os judeus não entraram no pretório, pois queriam participar da Páscoa. Olha que curiosidade, que engraçado. Os judeus, eles levam Jesus da casa de Caifás para o pretório. E por que eles fizeram isso? Já estava amanhecendo, eles estavam evitando o quê? Evitando que eles ficassem contaminados, para que não pudessem, porque se estivessem contaminados, eles não poderiam participar da Páscoa. Então eles estavam preocupados o quê? Puxa, eu não posso me contaminar, eu posso me tornar impuro, eu não posso participar da Páscoa. Mas era exatamente o dia que eles estavam matando o Cordeiro Pascal. Era o dia do cumprimento profético da Páscoa e eles estavam com medo. Muito cuidado, meu irmão. Muitos de nós seguimos vários rituais religiosos, mas na verdade estamos totalmente longe do Senhor. Para Deus não serve. Tanto que Deus tem nojo das festas que não eram celebradas de acordo com o que Ele queria. Aí, então o sentido profético de Páscoa é o que? A morte de Jesus. Grave isso, a gente vai, já repito de novo, a gente vai falar isso na próxima aula. Aí, Pentecostes. O que é Pentecostes? O sentido histórico de Pentecostes foi a lei dada no Monte Sinai para o povo. Quando o povo recebe essas leis, glorioso, sensacional. Qual é o sentido profético de Pentecostes? O sentido profético de Pentecostes é o que? É a descida do Espírito Santo sobre o povo. Atos capítulo 2, versículo 1 e 2. A palavra de Deus, só para a gente ter uma clareza muito grande. Atos capítulo 2. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Ou seja, eles são ali batizados com o Espírito Santo. Meu irmão, olha que engraçado. Quando que se cumpre Pentecostes? Exatamente no dia da festa de Pentecostes. Ou seja, Páscoa se cumpre exatamente no dia de Páscoa. Pentecostes, no sentido profético, se cumpre exatamente no dia de Pentecostes. O que a festa de Pentecostes vai retratar? Ué, mas tem a ver com a lei. Mas o que o Senhor falou que Ele faria o quê? Ele colocaria agora a lei na onde? No coração dos homens. O que o amado Espírito Santo faz, meu irmão? Ele coloca as leis de Deus dentro de nós. É Ele quem nos habilita para cumprir as ordenanças do Senhor. É Ele quem nos santifica. É Ele que mortifica as obras da nossa carne. Então Pentecostes, o cumprimento exato de Pentecostes, a descida do Espírito Santo, era exatamente na festa de Pentecostes. Aí a terceira viagem, que seria a festa das cabanas, trombetas, expiação e tabernáculos. Tabernáculos. Qual era a grande característica de tabernáculos? Qual era o sentido histórico? Era quando o povo vivia no deserto em tendas. Quando eles entrassem na terra prometida, eles iam o quê? Se lembrar de quando eles moravam em tendas. Então, quando será? Já aconteceu o cumprimento profético de tabernáculos? De Páscoa, a morte de Jesus, já ocorreu o sentido profético. Pentecostes, a descida do Espírito Santo, já ocorreu. Mas e tabernáculos? Tabernáculos ainda não foi cumprido, querido. Quando que tabernáculos vai ser cumprido plenamente? A gente vai ver isso lá na frente, que parcialmente teve um cumprimento, mas plenamente ainda não. A festa de tabernáculos ainda não ocorreu, o sentido profético dela. Quando que ocorrerá o sentido profético da festa de tabernáculos? Pense aí com você um pouco de tempo. A festa de tabernáculos, que significa Deus morando com os homens, tabernaculando com os homens. Quando que ocorre? A palavra de Deus lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo de número 3. Apocalipse, capítulo 21, versículo de número 3. Ouvi uma forte voz que vinha no trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Quando que vai ocorrer o cumprimento profético da festa de tabernáculos? Exatamente em Apocalipse capítulo 21, versículo 3. O que ele fala? Agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Meu irmão, se Deus cumpriu exatamente a festa da Páscoa, cumpriu o sentido profético de Páscoa, exatamente no dia da festa de Páscoa. Ele cumpriu o sentido profético de Pentecostes, exatamente no dia de Pentecostes. Você acha que Deus vai cumprir quando a festa de tabernáculos? Na minha opinião, exatamente no dia da festa de tabernáculos. Quando estivermos celebrando a festa de tabernáculos, eu acredito que esse evento ocorra. Então vi uma forte voz que vinha do céu e dizia: ei, o tabernáculo de Deus está com os homens. Só uma curiosidade:
no reino milenar, sabe o que vai ter celebração? Nós vamos continuar celebrando a festa de tabernáculos. Então é uma coisa que a gente precisa entender, não foi cumprida ainda. O sentido pessoal. Qual é o sentido pessoal da Páscoa? O que a Páscoa significa para mim e para você? O sentido pessoal da Páscoa é quando a nossa salvação é em Cristo Jesus, a nossa conversão em Cristo Jesus, é quando eu recebo o Cordeiro Pascal, eu sou tomado por Ele e a minha vida, eu sou uma nova criatura, eu tenho um novo nascimento. Esse é o sentido pessoal da Páscoa. Qual é o sentido pessoal do Pentecostes? Todo mundo sabe, todo mundo quer, principalmente uma igreja mais voltada ao neopentecostal ou pentecostal. Todo mundo está o quê? O Pentecostes. O que é o Pentecostes? O Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo. Qual é o problema, meu irmão? Todos nós pensamos bem assim: puxa, me converti, recebi o Senhor, agora eu fui salvo, sou uma nova criação. Agora qual é o próximo passo? Eu recebi agora o quê? O batismo no Espírito Santo. Dons, língua de fogo. A gente até confunde, a gente fala que o batismo, qual é o sinal? Não, línguas é o sinal do batismo no Espírito Santo. Irmão, a gente pode ter uma discussão bem boa sobre isso, porque para mim, o batismo no Espírito Santo, o dom de línguas, muitas pessoas podem não ter o dom de línguas, mas serem batizadas no Espírito Santo. É uma discussão também que a gente pode abrir um vídeo, a gente fazer um vídeo um dia sobre isso, ok? Então, claro que o dom de línguas evidencia que foi batizado, sim, evidencia, mas não é assim, se foi batizado, fala dom de línguas, então é batizado no Espírito Santo. Não, eu conheço muitas pessoas que têm diversos dons, totalmente batizados pelo Espírito Santo, andam com o Espírito Santo, que não falam em línguas. Todavia, a gente crê que línguas também é uma arma que nós temos que usar, todos os cristãos podem falar, mas a gente tem isso aí, uma outra discussão para outro tempo, amém? E tabernáculos, então você entende? Nós paramos nisso, cumprimos Páscoa, eu recebi o Senhor, avanço para o Pentecostes, batismo no Espírito Santo, acabou? Não, meu irmão. Se acabasse, querido, me perdoe, quando você recebeu o Senhor batizava, você matava você, não. Nós temos que avançar para tabernáculos. Qual é o problema? Pouco se fala sobre tabernáculos. O que seria tabernáculos? É preparar o caminho para o Senhor. Preparar o quê? Preparar o caminho para que Cristo volte e preparar tudo para que o quê? Para que o próprio Deus possa tabernacular com os homens na terra. Nós temos falado muito isso. O Espírito Santo foi derramado para quê? Para que nós possamos preparar o caminho para que Cristo venha. No milênio, quando Cristo vier, Ele estabelecer o seu reino milenar, nós vamos estar preparando o caminho para quê? Para que o próprio Deus venha, porque o final de tudo é quando os céus descem para a terra, Deus vem morar com os homens na terra. Então, meu irmão, tira toda a ideia, eu vou morar no céu. Não, isso aí é totalmente antibíblico, você não vai morar no céu, nós vamos morar na terra juntamente com Deus. É um assunto também mais para um outro tema sobre escatologia, mas a gente vai discutir sobre isso. Então, o que seria tabernáculos? É uma geração que vai compreender o que significa tabernáculos, compreender o que é tocar as trombetas, compreender a expiação e compreender a preparação para que Deus possa morar com os homens na terra. Entenda algo, se Deus está vindo morar na terra com os homens, o que você vai fazer? Meu irmão, pense hoje, se uma pessoa muito importante do mundo, vamos dizer assim, hoje o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, ele falasse que ia morar na sua casa, eu estou vindo morar na sua casa, o que você vai fazer? Você vai preparar a casa, sim ou não? Para que ele possa morar. Meu irmão, eu quero dizer para você, Deus está vindo morar na terra com os homens. O que nós vamos fazer? Nós temos que preparar, meu irmão, preparar o caminho para o Senhor. Então, esse é um grande objetivo nosso, avançar. O que aconteceu na história da igreja com as festas? É importante a gente entender. O sentido profético, então, como eu já disse, cumpre-se Páscoa, cumpre-se Pentecostes. Então, o que estava aguardando? Estava aguardando se cumprir o quê? Tabernáculo. Agora Jesus volta, Jesus estabelece o reino milenar e Deus vem morar na terra e começa a eternidade. Acabou. Ou seja, entenda algo, como eu já disse, as festas bíblicas é todo o plano de Deus. Salva o homem, batiza o homem para que as leis de Deus entrem no homem, o homem viva segundo o Espírito. Jesus vem, estabelece o seu reino na terra, o próprio Deus vem e começa a eternidade. Isso são as festas bíblicas. Agora, o que acontece, meu irmão, na história da igreja? 2 festas foram cumpridas: Páscoa e Pentecostes. Páscoa com a morte de Jesus, Pentecostes com a descida do Espírito Santo. Qual era o caminho natural? Se cumprir tabernáculos. Mas o que acontece na história da igreja? Imagine só, Jesus morreu, os discípulos viram, Jesus morreu exatamente no dia de Páscoa.
Aí eles vão celebrar, quando eles estão celebrando Pentecostes, uma assembleia solene em Pentecostes reunidos, o Espírito Santo vem. O que eles estavam aguardando? Opa, o próximo passo é tabernáculos, o próprio Deus vem. Será que não é por causa disso até que Pedro lhe perguntou, agora você vai restaurar o reino para Israel? Deixa eu assim, não compete a você saber o tempo e a época ainda, Pedro. Fique tranquilo aí, Pedro. Meu irmão, o que vai acontecer? A gente tem que entender isso. Era para acontecer tabernáculos, era para logo em seguida ter tabernáculos, mas o que aconteceu na história? Sabe o que aconteceu na história? Ao invés dos homens avançarem para tabernáculos, eles perderam os sentidos das festas. Como assim? Simples. Eles perderam primeiro Pentecostes. Por que Pentecostes? Porque eles já não acreditavam mais no batismo do Espírito Santo. Tanto que no ano 160 depois de Cristo, teve um movimento montanista, que é o que? Teve um avivamento, um batismo no Espírito Santo, e os homens se escandalizaram. Ou seja, vem a geração dos apóstolos. Quando os apóstolos morrem, logo em seguida a igreja, a história da igreja, eles já perdem o sentido de Pentecostes. Eles já não criam nisso, tanto que tem que acontecer um avivamento, um batismo do Espírito Santo, esse movimento montanista, mostrando que eles já tinham perdido, e os homens se escandalizaram com isso. E não foi só isso, o batismo do Espírito Santo e os dons foram se tornando escassos na história da igreja, até praticamente desaparecer da história da igreja. Meu irmão, os dons de Deus, batismo do Espírito Santo, não é só para a igreja de Atos, é para nós, meu irmão. Por isso que Paulo vai descrevendo tudo, está em Coríntios sobre isso. Aí o que acontece? Então eles perdem, imagine só, eles estão numa caminhada, Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos, as 3 viagens. Cumpriu o primeiro profético de Páscoa, a morte de Jesus, só estou sendo redundante para fixar, repetição é o melhor método de fixação, Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Aí se cumpre profeticamente Páscoa, se cumpre profeticamente Pentecostes, ao invés de se cumprir Tabernáculos, eles perderam o que? Pentecostes, ou seja, voltaram para trás. Aí o que acontece, como isso não bastasse, o que acontece na história da igreja? Se perde o sentido da Páscoa. Quando que se perde o sentido da Páscoa? Quando a igreja começou a parar de crer que a salvação era pela graça mediante a fé. A igreja começou o que agora? Não, a salvação é pelas obras, as indulgências, eu tenho que comprar a salvação, eu tenho que fazer várias coisas para ser salvo. Não, meu irmão. Abre Efésios capítulo 2, versículo 8. É um texto que a gente vai ler muito quando for falar da Páscoa. Efésios capítulo 2, versículo 8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então a igreja perdeu esse sentido. Você vai ver, meu irmão, a igreja toda, durante quase 1.400 anos, 1.500 anos, o que? Totalmente perdida nisso, vendendo salvação. Aí, o que acontece então? Ao invés da igreja cumprir tabernáculos, ela perdeu o sentido das 2 festas. Meu irmão, grave algumas coisas que a gente vai falar muito em Páscoa. Nós somos justificados pela fé, mas a fé que justifica nunca está só. Calvino já falava, Cristo a ninguém justifica que ao mesmo tempo não santifique. É um assunto para a próxima aula. Aí o que acontece? Deus, na sua soberania, na sua grandeza, ele começou a restauração das festas. Quando começa a restauração das festas? Se perdeu todo o sentido das festas. Páscoa, Pentecostes, Tabernáculos. Como a gente viu, são as 3. Eu não posso participar de uma sem ter participado da outra. Eu tenho que começar com Páscoa. Então o que acontece em 1500? Em 1500, um homem chamado Martinho Lutero, ele começa a justificação pela fé. Sola Escritura, sola graça, todas as teses de Martinho Lutero, ele traz a restauração do que? Do sentido da Páscoa, meu irmão. Então em 1500 começa o que? Restaurar o que? De novo o sentido da Páscoa, que é o que? A salvação é somente, tão somente mediante a fé, é pela graça. Meu irmão, isso foi um avanço, foi algo glorioso. Então se restaura a Páscoa. Claro que tiveram vários homens de Deus que também colaboraram para isso. E aí Martinho Lutero vem com a reforma protestante e ele traz o que? A restauração da Páscoa. Agora, qual foi o grande problema? Restaurou-se a Páscoa. Ok, nós temos que avançar, porque Tabernáculos é a maior festa. Tabernáculos é o cumprimento integral do que Deus disse. Tabernáculos é Apocalipse 21 e 22. Então temos que avançar. Aí o que acontece na história, apenas no início do século 20, 400 anos depois da restauração da Páscoa, é que começa-se a restauração de Pentecostes.
Com o quê? Com os derramamentos do Espírito Santo de novo, os avivamentos. Aí a gente vai começar a ver na história da igreja, de novo, relatos sobre avivamento, dons, o Espírito Santo batizando, porque até então eles não acreditavam. Os homens não acreditavam nisso, acreditavam que era só para a igreja de Atos. Então tem essa restauração. A gente vai ver muito forte isso na Rua Azusa, avivamento da Rua Azusa, no país de Gales e tantos outros avivamentos. Agora, qual é o problema da igreja? É que, meu irmão, a igreja está parando de novo. Todo mundo entende muito bem a Páscoa, Pentecostes. A gente viu que Deus restaurou essas festas. Agora, qual é o problema? Será que nós vamos avançar e cumprir tabernáculos? Ou será que vamos perder tudo de novo? Esse é o grande problema. Por quê? Porque todo cristão acha bem assim, para mim, qual é o meu objetivo de vida? Fui salvo, agora fui batizado no Espírito Santo, tá tudo bem, agora já estou tranquilo. Não, meu irmão, muito pelo contrário. Nós temos que ser a geração que vai preparar o caminho para que o Senhor cumpra tabernáculos. Sem tabernáculos não há o cumprimento. Então, a igreja, eu entendo que a igreja parou em Pentecostes. Sabe por quê? Tabernáculos, meu irmão, vai trazer o quê? Um assunto que a igreja precisa voltar a falar sobre o quê? A vinda do Senhor, a esperança da igreja, o reino milenar, Deus indo morar com os homens na terra. Todavia, a igreja para em Pentecostes e o pior, a igreja muitas vezes está começando a perder o sentido de Pentecostes e da Páscoa. Toda vez que estamos transformando a graça de Deus em libertinagem, meu irmão, cuidado. Pode ser uma estratégia de Satanás para quê? Para que a igreja perca de novo o sentido da Páscoa, da graça verdadeira, da fé verdadeira. A gente vai falar isso na próxima aula. A gente precisa restaurar tabernáculos. Por quê? Para que a volta de Yeshua ocorra, a volta de Jesus Cristo. Entenda algo. Os tradicionais, aqueles que estão mais tradicionais, eles creem na Páscoa só. Aí tem os pentecostais. Os pentecostais, eles têm o foco no Pentecostes. E nós cremos em tabernáculos, nós cremos no completo. Páscoa, Pentecostes e tabernáculos. Uma pergunta, meu irmão. Será que Deus deixaria de cumprir a terceira viagem? Ele cumpre Páscoa exatamente no dia de Páscoa, cumpre Pentecostes exatamente no dia de Pentecostes. Você acha que Deus deixaria? Ele falou, como a gente já leu, que 3 vezes o homem tinha que comparecer para celebrar essas 3 festas. Então nós cremos realmente que Deus vai cumprir exatamente a festa de tabernáculos. Deixa eu só falar uma coisa antes, para a gente estar encerrando. O que acontece, querido? Nós podemos avançar e cumprir tabernáculos, ou podemos perder tudo de novo. Aí você pode falar assim, mas Juninho, como assim? Mas Deus está estabelecendo, meu irmão, entenda algo. Abra 2 Pedro comigo, capítulo de número 3. 2 Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 11. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Nós temos discutido muito sobre isso aqui nos nossos turnos da sala de oração, aqui na igreja. Esse texto é muito profético. Tem como eu apressar o dia do Senhor? Pedro é claro. Esperando e o dia de Deus e apressando a sua vinda. Irmão, quantos anos era para o povo ficar no Egito? Abraão já tinha falado, eu sou para Abraão, 400 anos. Quantos anos o povo ficou? 430 anos. Por quê? Porque Moisés, aquele dia tem aquele erro, quando Moisés olha o egípcio, diante de um judeu, ele vai lá, mata o egípcio, ele vê 2 hebreus, né, porque não eram judeus ainda, 2 hebreus brigando, e então ele vai querer conversar com eles brigam com Moisés, e aí Moisés tem que fugir. Meu irmão, entenda algo, por causa daquele erro de Moisés, eles ficaram 30 anos a mais no Egito. Outro ponto, o povo na Babilônia, o que Jeremias profetizou, que eram 70 anos de cativeiro, eles ficaram aproximadamente 77 anos, porque ninguém se levantou. Meu irmão, eu creio que os dias do Senhor são chegados. Eu creio que tabernáculos é chegado, a festa de tabernáculos, nós estamos aguardando isso, só que depende do posicionamento da igreja, depende do meu e do seu posicionamento, ou nós podemos perder tudo de novo, e aí tem que ter toda uma estrutura de restauração. Não, meu irmão, por favor, não pare na salvação da sua vida, não pare no batismo do Espírito Santo, avance para tabernáculos, e tabernáculos exige uma santificação completa do povo de Deus. Meu irmão, essa é a nossa introdução sobre as festas bíblicas. Só para a gente fechar isso aqui, 3 vezes eles tinham que comparecer perante Israel. O que eles fariam então? Que eles servariam? Primeira,
Páscoa, pães ázimos e molho das primícias. Segunda viagem, Pentecostes. Terceira viagem, trombetas, expiação e tabernáculos. Primeira viagem, sentido histórico, saída do povo de Deus do Egito. Sentido profético da primeira viagem, que é a Páscoa. Qual é o sentido profético? A morte de Jesus. Qual é o sentido pessoal? A nossa salvação em Cristo. Da segunda viagem, Pentecostes. Sentido histórico de Pentecostes, quando eles receberam a lei no Monte Sinai. Sentido profético de Pentecostes, quando eles receberam o batismo do Espírito Santo. Sentido pessoal de Pentecostes, quando você é batizado pelo Espírito Santo, recebe os dons dele, o Espírito Santo nos constrangendo, nos batizando. Terceira viagem, tabernáculos. Sentido histórico de tabernáculos, lembrar que Deus morava com eles em tendas no deserto. Quando eles estão na terra prometida, nas suas casas definitivas, eles celebram tabernáculos para lembrar de quando Deus morava com eles em tendas no deserto. Sentido profético de tabernáculos ainda não se cumpriu, porque vai se cumprir com a volta de Jesus e a vinda do próprio Deus para a terra tabernacular com os homens. Sentido pessoal de tabernáculos é justamente a nossa habitação com Deus. Então, Páscoa, Pentecostes e tabernáculos. Foi perdido Pentecostes, foi perdido Páscoa, mas começou uma restauração e nós estamos restaurando tabernáculos. Por quê? Porque queremos ver a vinda do Senhor, a volta do Senhor. Amém, querido? Quero agradecer você por essa aula. Creio que foi uma introdução e a próxima aula a gente vai tratar muito sobre a Páscoa. O estudo da Páscoa é um estudo magnífico, querido. Nós vamos ver detalhes de cada uma das festas. E sempre repetindo, se tiver pergunta, pode fazer o comentário no vídeo, nós vamos tentar estar respondendo vocês. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal também, para estar recebendo as notificações, ativa as notificações aí, tá ok? Que Deus te abençoe.